aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre um artista maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados por ele, assim como eu sou, tá? A gente vai falar sobre o artista Pablo Picasso. A gente já citou um pouquinho sobre ele na nossa aula sobre o cubismo, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse artista, que é um artista assim top, tá bom? Então vamos lá? Vou apresentar para vocês o Pablo Picasso, esse artista genial, maravilhoso, que é um dos artistas mais importantes da história da arte moderna, tá ok? Vamos lá. Pablo Ruiz Picasso, ele nasceu em Málaga, em 25 de outubro de 1881 e foi até 8 de abril de 1972. Ele foi pintor, ele foi escultor, ceramista, cenógrafo, poeta, dramaturgo e passou a maior parte da sua vida na França. Então, assim, apesar dele ser um pintor espanhol, ele passou quase a sua vida inteira na França, tá? Ele é conhecido como cofundador do cubismo. A gente já falou sobre isso, né? Juntamente ao lado de um outro artista maravilhoso, que é o George Blake, tá? Ele foi inventor da escultura construída e inventor da colagem. E pela variedade de estilo que ele ajudou a desenvolver e explorar. Então, assim, o Picasso, ele era um artista que experimentava o tempo todo, estava sempre em desenvolvimento, sempre na busca por novas técnicas, por novos meios de expressão, novos meios de pintura, de escultura, assim. Então ele foi um artista que trouxe muitas e muitas conceitos, técnicas, formas de se expressar, tá bom? O artista ele demonstrava talento desde muito jovem, só que durante a sua juventude, Picasso ele não pintava de forma abstrata, desfigurada, como acontecia no cubismo. Ele foi um artista que pintava de forma muito realista durante toda a sua infância e adolescência. Foi somente durante a primeira década do século XX que os seus modos, né, o seu estilo mudou graças a seus diversos experimentos, ok? A obra de Picasso ela é muitas vezes classificada por períodos, tá? Os períodos que são classificados é o período azul, período rosa, período africano, cubismo analítico e cubismo sintético, tá? O período azul é um período onde o artista pintava as obras, né, com preferência de tons azul ou verde azulado, né? Ou podendo usar algumas outras cores, mas ele tinha uma predominância dos tons de azul dentro da sua obra. Ele desenhava prostitutas e mendigos nesse período, tudo por meio da influência das várias viagens que ele fez pela Espanha, né? E também do suicídio de seu amigo Carlos Casagemas. Ele pintou vários retratos desse seu amigo, tá? Vamos ver um exemplo das obras do período azul dele, tá? Então a gente vê aqui a predominância da cor azul mesmo sobre as obras e por isso o período denominado assim. Nós temos o período rosa. Nesse período, o Picasso ele estava, digamos assim, mais contente, né? Ele estava mais alegre. Então ele pintava suas obras muito com a predominância de cores rosa e laranja. E aí ele pintava muitos alerquins, entendeu? Coisa que já acontecia lá no período azul, né? Que a gente pode ver nesse quadro aqui. Ele continua pintando os alerquins, só que com a predominância de cores azul de cores rosa e laranja, tá? E aí, muitas das suas pinturas são influenciadas por Fernande Olivier, que era sua modelo e o amor, né, da época, por quem estava
apaixonado durante esse período. Aqui a gente vê alguns exemplos novamente, né? A gente vê ali a figura do Alerquim de novo, né? E aí a gente vê a predominância desses tons laranjas e tons cor-de-rosa. Aí nós temos o período africano. É nesse período aqui que a gente tem de fato o início do cubismo, né? A partir da obra Les Demoiselles de l'Avignon, né? Que o artista ele dá o primeiro passo para a criação do movimento cubista, né? A ideia dentro da obra Demoiselles de l'Avignon é que trazem as características e que refletem e fazem outros artistas a pensarem e a produzirem obras dentro do estilo, né? Dentro do estilo do cubismo. Aqui a gente tem Les Demoiselles de l'Avignon, que é uma obra onde a gente pode observar assim, as formas cúbicas, né? As formas geométricas muito claramente, onde a gente consegue ver cores que lembram muito as tonalidades africanas, né? Tons de terra, e a gente consegue já ver assim, a obra sendo fragmentada, né? A gente consegue, tipo assim, a gente vê várias partes do rosto dos personagens que são fragmentados. Eu consigo muitas vezes ver duas faces do mesmo rosto, né? Dois lados do mesmo rosto, e dos corpos também, porque a obra está sendo fragmentada e sendo mostrada de vários ângulos, que era algo que acontecia muito dentro do movimento cubista, né? E é uma característica que ele criou, que ele trouxe para dentro da obra. Aí dentro do cubismo, né, quando ele já dá o início ao movimento, a gente tem dois estilos, né? O cubismo analítico, que ele traz também, que ele que desenvolve, né, junto com o Blake, onde ele usa a preferência de cores marrons, onde ele usa a preferência de monocromia, né? Eles pegam os objetos e analisam as suas formas, ou seja, suas faces, né? E aí a pintura era muito semelhante, tanto de Picasso quanto de Blake nesse momento, assim, onde o artista, ele desconstruía a imagem, ele pegava aquele objeto e ele fragmentava através das formas geométricas, né, esse desenho, mostrando diversas faces desse mesmo desenho, com o uso de cores monocromáticas, de tons de marrom, e aí a partir daí a gente tem o cubismo analítico. Aqui a gente tem dois exemplos, né, do cubismo analítico. A gente consegue ver bem fragmentada a obra. As duas, né, aqui representam o violão. Acho que esse é o vaso. Essa aqui é um vaso de flores. E essa outra aqui é a mulher com violão. A gente, assim, é bem difícil a gente conseguir identificar o que é a figura de tão fragmentada, de tal maneira que ela aparece para o espectador. No cubismo sintético, que é desenvolvido posteriormente, o artista ele começa a colocar, a misturar dentro da obra a colagem. Então ele vai trazer pedaços de papel de parede, revista, de jornais. Eles eram colados nas composições, né? E aí onde ele misturava as artes, a pintura com a colagem para criar as obras, e com a utilização ainda das formas geométricas, né, dos cubos. Ele não abandona isso, só que ele implementa mais uma característica, que é essa colagem dentro das obras. Que a gente consegue observar duas obras dentro do movimento do cubismo sintético, né, desenvolvido pelo Picasso, e a gente vai observar algumas outras obras, tá ok? Esse primeiro quadro é um dos quadros assim mais importantes do artista, né? Um das grandes marcos da obra dele, que se chama Guernica. Ele retrata o bombardeio da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, né? Trata-se de uma das obras mais
reflexivas, emblemáticas do artista. Ela foi produzida em 1937. Ela está em exposição no Museu Nacional do Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid, na Espanha. É uma obra que retrata assim, muito a angústia, a dor, o desespero causado pela guerra e essa fragmentação dos corpos. Assim, é uma obra que faz as pessoas mergulharem nela assim, e pensar e refletir o que cada elemento dentro dessa obra representa, né? E aí quando você pensa no bombardeio da cidade de Guernica, faz com que isso tudo tenha sentido dentro da obra. Cada elemento, cada figura ganha um sentido e um significado. Mulher que chora. Autorretrato. Mulher no espelho. Nu, folhas verde e busto. Mulher sentada. Dora Maar ou Chat. Essas são as principais obras do Picasso, né? Uma delas porque ele tem uma produção imensa. Espero que vocês gostem, assim como eu gosto muito do artista. A gente se vê na próxima aula. Tô morrendo de saudade. Beijão e tchau.